Boa. E falando assim, objetivamente sobre grana, né? Se você tá se formando, desenvolvendo seus estudos no digital, então eu falo quem é animador de personagem cutout, trabalha com Toon, vai para uma série ou até para uma publicidade, o preço é diferente, mas assim, quem trabalha com animação digital já está indo animação em rigging, você vai ter salários iniciais ali na faixa de 1.000 a 1.500. Então, um animador iniciante, que é mais ou menos o salário mínimo ali, mas na animação a gente não tem necessariamente uma tabela, mas tem sim valores em comum entre os estúdios e produtoras. Então, falando desse perfil de animador, né? Animador cutout, Toon, com rigging iniciante. Vai começar ali ganhando na faixa de 1.000 a 1.500. Um animador iniciante, alguns estúdios já chamam de júnior, ou alguns dos estúdios podem até nem dar tanto nome assim, mas é o primeiro contato, primeiro cargo que você vai ter dentro de um estúdio. E aí quando você vai galgando mais experiência, você vai galgando mais cargos, né, dentro do estúdio, você vai indo para pleno, desculpa, você vai indo para pleno, sênior e tal. Então pleno é uma faixa ali entre 2 e 3 mil, e sênior é algo entre 3 e 5 mil. Então cada estúdio vai ter estúdio pagando 3.300 para um sênior. Vai ter estúdio pagando 5. Sabe? Vai ter estúdio pagando para um pleno 2 mil redondo. Vai ter estúdio pagando 3. Então essas faixas salariais se cruzam. E aí, supervisão também, pode ter estúdio que paga 4 para um supervisor. Você fala, mas é menor do que um sênior, mas muitas vezes o supervisor ele tem o cargo de um sênior, porque ele também executa as cenas, mas supervisiona a equipe. E dependendo do estúdio, ele está nessa faixa ali de supervisão, de valor de sênior, né? De 3 a 5. Então ele pode ser um supervisor, um animador sênior, supervisor que ganha 4. Tem estúdio que paga 6, 6,5. Eu nunca vi no Brasil, nesses tempos atuais, né, 2023, 2024, um estúdio pagando mais que 7 mil para um supervisor. E aí você vai para o cargo de direção de animação, que também pode ter estúdio que paga 6 para um diretor, mas nessa lógica seria mais que 7, talvez até 10, 12, dependendo do estúdio, dependendo do projeto. Então, num projeto, às vezes o mesmo estúdio, um projeto paga 10 para o diretor, mas quando vira outro projeto, outro orçamento, outra qualidade, mas mantém aquele diretor e renegocia valor, enfim. Pode, num mesmo estúdio, um cargo de diretor variar. Né? Não necessariamente é constante. Mas também não vejo diretores ganhando mais do que 12. E aí tem acúmulos de funções, né? Você pode se tornar um mini estúdio. Eu posso dirigir, fazer direção executiva, assumir um trabalho para um cliente onde eu ponho equipe e aí os seus ganhos extrapolam, porque você coloca a sua margem, você pode orçar de forma diferente, né? Então, quando você se torna um estúdio, você acaba agregando uma margem de lucro maior. Então, por exemplo, como um estúdio, criando um exemplo fictício, um estúdio aqui pega um trabalho de 10 episódios para um cliente, pode ser uma agência, uma produtora, um cliente final, mas ele orça 10 episódios, ele vai mensurar custo de animador, de coordenador de produção, de assistente, rigger, artista, pós-produtor, todas as etapas que a gente colocou aqui. Ele vai orçar, vai chegar no preço de custo. Inclusive ele coloca ele. O que eu vou ser aqui? Cara, vou ser diretor geral. Então eu vou colocar um salário aqui de 12 para mim, por exemplo. Isso é o custo, inclusive ele. E aí o raciocínio que se tem que fazer fora isso eu vou ter o imposto, as taxas, impostos que eu tenho que pagar, recolher, mas também não é saudável no final do projeto você tirar o seu salário, porque você trabalhou, né? Você foi diretor, você animou, você resolveu coisa, e o projeto acabar e o caixa da sua empresa ser zero. Então eu trago essa visão hoje de empresa porque eu tô à frente da produção, da direção executiva da Gorilla já desde a sua fundação, né? Então tá fazendo 5 anos, esse ano faz 5 anos a Gorilla. E nesses 5 anos eu trabalho para ter uma saúde de caixa, porque é o caixa que te faz investir em pessoas, em estrutura, em promoção, para a gente ser cada vez mais notado, cada vez mais visto,
num site, num cartão de visita, numa apresentação. Então, caixa é saudável para qualquer negócio, para ele ter retorno, investimento, para haver crescimento. Então, e segurança, né? A pandemia mostrou para a gente que é muito complicado a gente trabalhar para pagar as contas do mês e mês seguinte a gente não ter noção. Se eu for mandado embora ou se esse projeto acaba, mês seguinte eu não tenho minhas contas pagas. Então, outro raciocínio para quem quer montar um estúdio, eu falei mini estúdio, mas pode ser um projeto, né, como eu tenho para minha própria empresa, de crescimento contínuo ao longo dos anos. Se você tem essa ambição de se tornar um estúdio, guarde uma reserva de emergência, no mínimo 6 meses. Eu falo para você que é pessoa física, freelancer, 6 meses do teu custo fixo garantido. Então, se você custa 3, seu aluguel, sua alimentação, custa 3, guarde 3 vezes 6, 18. Tenha 18 guardado numa poupança, num CDB de liquidez diária, para caso você fique 6 meses sem trabalho, você tem 6 meses de contas pagas. E para quem é empresa, eu falo 1 ano. Se minha empresa custa 5 por mês entre software, aluguel, caso ela tenha sala física ou não, enfim, despesas básicas de água, luz, internet, telefone, é 5 vezes 12, 60. Então, que a sua empresa tenha. Coloque como meta. Quando atingir 60, eu vou. Aí sim eu posso pensar em tirar mais lucro, aí sim eu posso pensar em aumentar meu salário. Mas quando eu atingir essa reserva, eu reservo aquilo ali, não mexo naquilo, deixo rendendo, para caso dê problema, eu tenho 1 ano de custo fixo, eu não seja obrigado a fechar meu estúdio. Por isso eu volto à questão do salário de quem é autônomo ou de quem tem seu próprio estúdio, ele é diferente. Então, e é engraçado, porque quem está empreendendo, que foi o meu caso, o seu salário diminui no começo. Então, falando da minha carreira, meu primeiro salário foi 1.800 e cheguei como animador a ganhar 4.000. Na época era acumulado supervisão com coordenação, mais animação. É só pontuando, eu quando trabalhei de animador, eu ganhei. Eu não lembro os valores exatos, mas acho que quando eu trabalhei lá na Cula na época era 2 mil e pouquinho. Mas eu fazia a função de animador e ilustrador lá, né? Eu não era só Sim, animador. E o tempinho que eu fiquei lá na TV Pinguim também foi 2.300, se eu não me engano. Que já tem alguns anos, né, que eu não trabalho com animação, não foi a área que eu quis continuar. Não, essa luz não acendeu para mim, foi realmente um momento, né? É claro que eu trago os conhecimentos assim para as outras áreas, né? As coisas de acting, o staging, você dá a sensação, linha de ação, essas coisas que são bem característicos, né, da animação, do profissional que faz animação. Então, o que é muito bom, porque você se forma como artista em diversas áreas e acaba usando as coisas de outras áreas, mas vale falar também, né, só pontuando, que se você é animador, o estudo de gesture é um estudo que você vai querer fazer e entender como que as forças se aplicam e além da animação em si, né, para ter e também silhuetas. Isso é muito bom mesmo. E bom, só pontuando essa questão dos valores de quanto eu ganhei, isso tem alguns anos atrás, então eu acho que eu não ganhava tão mal, né? Hoje eu acho que 2.000 é muito pouco porque as coisas estão muito caras, sem mas dúvida. 2.000 com certeza já é menos do que 1.500. E enfim, você pode continuar e concluir, Raul. Mas esse recado para quem está visualizando empreender na área de animação não é fácil. Às vezes eu já fiquei sem ter salário, já me vi tirando menos do que o meu ápice da carreira, que meu maior salário trabalhando para os outros foi 4.000. Então, na minha trajetória. E por muito tempo, principalmente no início do empreendedorismo, já cheguei a ter um salário por muito tempo, por mais de 1 ano, menor do que esses 4. Então, por muito tempo, fiquei tirando 2.500, 3.000. E claro que contando com complemento de renda em casa, né? A Priscila, minha esposa, também é animadora. A carreira dela também daria um papo à parte aí, mas com esse complemento era um combustível a mais em casa financeiro para poder arriscar. Então, mas mesmo com as coisas melhorando ao longo do tempo, já precisei fazer uns downsize de reduzir tamanho
reduzir salário por um tempo para se reestruturar, para reinvestir, mas para assumir um degrau a mais ali. Então, é um recado não só para quem quer abrir uma empresa e com essa função de empresa, de contratar pessoas também, mas para quem quer ser autônomo. Né? Como autônomo, você faz o seu horário ali. Se você quiser trabalhar de manhã para um estúdio, de tarde para outro, de noite para outro, desde que você também não sacrifique a sua saúde física e mental, você é livre para isso. Eu conheço autônomos que tiram 30 mil por mês, que é de longe um salário de quem. Dono de estúdio não tira isso, assim, o que eu quero dizer. Dono de estúdio tem que tirar bem menos, mas. Porque o dono de estúdio ele trabalha de uma forma mais inteligente. Eu acredito que ele coloca as horas dele de uma forma mais inteligente. Então, em certa medida, trabalha menos, mas trabalha de forma mais efetiva. Mas as retiradas, elas são saudáveis. As retiradas de cachê, né? Elas são saudáveis para manter manter o custo de vida e manter a qualidade de vida da empresa. Porque para mim é muito mais importante eu garantir 1 ano de salário para os meus funcionários fixos, que a gente tem, do que, do que eu fazer um aumento de salário meu e comprometa a família desse meu funcionário que depende disso. Então, hoje, graças a Deus, eu tenho esse 1 ano de custo fixo da Gorila preservado. E quando eu falo custo fixo da Gorila, envolve as famílias que dependem dos empregos dessas pessoas que estão com a gente. Mesmo que para isso eu tenha que não ter aumento ou ganhar abaixo de um diretor, porque pode acontecer. Tá havendo uma direção dentro de um projeto específico na Gorila onde o diretor ganha um salário maior que o meu. Então, é legal fazer essas correlações, né? Mas voltando ao freela, ao autônomo que tira 30 mil, a maioria consegue, trabalha para fora, mas também trabalha para dentro, faz publiça, faz conteúdo, mas não tem qualidade de vida. É uma pessoa que sacrifica muitas coisas para tal. Então tem que saber ponderar qual que é a fase da vida que você está hoje, né? Você é solteiro, é casado, tem filho pequeno, não tem, precisa correr atrás, está endividado, não está. Cada um vai estar num momento da vida, né? E aí é saber avaliar o que eu sacrifico em prol de um ganho financeiro por um período, né? Ou se eu posso sacrificar, ou se eu sacrifico ou ganho financeiro em prol de saúde física e mental para poder se manter vivo, né? Porque quer tirar 30 mil também para É, perseguir alguma coisa e não sucumbir no meio do caminho, né? os mortos não compram e nem vendem. Só deixam Exato. herança. Ou nem isso, né? Deixa Ou prejuízo. nem. É, Mas é isso, Patrick. legal.